Olá, amigos que assistem aos vídeos do canal Natureza, Horta e Arte, sejam todos bem-vindos. Hoje vou mostrar a vocês como plantar o capim-santo. Estou aqui com o pé de capim-santo já um pouco velho que já foi podado algumas vezes. Então, o primeiro passo é tirar o excesso de raiz. Estou cortando aqui com uma colher o torrão com o excesso de raiz e vou começar a tirar as mudas. Aqui eu separo as mudas, aí vou sempre escolher as mudas melhor, as mudas fortes que estão mais desenvolvidas. Aí eu vou separando ela aqui, destacando, porque elas estão todas coladas nas mesmas raízes. Aí eu vou separando essas mudas e logo após a separação eu vou tirar o excesso de raízes, fazer a limpeza na muda e para poder fazer o plantio. Vocês podem acompanhar aí a retirada das mudas primeiro. O primeiro passo é esse, retirar as mudas. Como essa touceira de capim santo ou capim cidreira, como é conhecido também, né? Ela já é bem velha. Então, ao longo do tempo, eu vou podando ela aproveitando as folhas, né? Vou podando e ela vai sempre brotando. Aí chega um momento em que as raízes estão com muito excesso de raiz. Aí o que eu faço? Nesse momento eu pego e faço novas mudas, tiro as mudas mais desenvolvidas e faço novas mudas para replantar novamente, para renovar o capim e não deixar o capim sempre velho. Então vocês podem observar aí agora, já estou tirando já o excesso de raízes, ó. São muitas raízes e grande, então eu tiro que elas vão renovar, ela vai renovar também as raízes. Então tira o excesso, corta ela, deixa bem curtinhas as raízes. E assim que colocar na terra, elas vão começar a desenvolver novas raízes. Então, por isso que é necessário fazer essa limpeza. Aí, como vocês estão vendo, deixo a muda limpinha. Eu vou plantá-las aqui em garrafas PET para até o pegamento. Depois que elas estiverem pegadas e começar a brotação, estiver desenvolvendo bem, aí eu tiro da terra, dessa garrafa PET que tem pouca terra. Nesse momento de tirar, não é necessário quebrar o torrão, tira ela com o torrão grudado nas raízes e só tira a parte do fundo depois para passar para um novo balde ou direto para a terra, né? Aí eu estou colocando aqui, enchendo aqui de terra. Essa terra é uma mistura que eu misturo sempre cascas de fruta, resto de folhas e deixo curtir. E quando ela está uma terra ficando muito compactada, tipo barro, aí eu misturo um pouco de areia para a terra ficar bem maleável e de fácil drenagem. Aí agora vou fazer o plantio aqui, vocês podem ver. Como eu tenho muda sobrando, então eu não vou... Poderia separar, se eu tivesse com pouca muda, poderia separar uma mudinha em cada vaso. Só como eu tenho em excesso, então eu acabo colocando logo 3, até mais pode colocar, quem tendo muda. Agora, quando a pessoa que não tem a muda, ele pode pegar uma mudinha dessa, só um brotinho desse, e fazer uma muda, um novo pé. Mas quando a gente tem excesso, então a gente não tem essa preocupação, não.
Que aí aí plantando, ele pode ver que 3 mudas já todas juntas assim, colocando 3. Aí vou usar esse mais um, vou fazer o mesmo processo, colocar a terra. E lembrando que no fundo desse balde eu coloco folhas secas para poder fazer a drenagem. Eu não uso colocar pedra e nem argila expandida, não. Eu gosto de colocar a folha, porque ao longo do tempo ela decompõe também, e quando eu vou tirar eu não preciso fazer a separação, aí já mistura aquela folha que já está decomposta, já mistura toda na terra já. Aí, estou fazendo aqui, essa aqui eu estou plantando, vou colocar mais 3 novamente, ó. Aí mais 3 mudinhas, vocês viram que elas foram toda parada as raízes. É só colocar essas mudas aqui, deixar na sombra. Eu costumo deixar na sombra até ela firmar as raízes. Quando ela estiver bem já desenvolvidas com a nova folhagem, aí é que eu levo para o sol. Tá faltando aqui só mais uma, vou usar só 3 vasilhas, 3 garrafas PET. Vocês podem ver que essas garrafas foram cortadas, tá só pela metade, não é nem uma garrafa completa, que é para não precisar de muita terra, e também já é o tamanho suficiente para fazer as mudas, e quando for passar para um vaso, já só tira o torrão direto aí com as mudas e já passa direto para o vaso. Olha, essa aí eu estou colocando mais duas mudas grandes até. Tinha muita terra ali, aí estou colocando um pouquinho a mais, ó. Aí. Então, para vocês verem como o processo de fazer o plantio das mudas de capim-santo. Aí já está plantado as 3 garrafas PET. Agora eu vou cortar, estou tirando as folhas. Essas folhas, o que acontece com elas? Elas correm o risco de desidratar, elas acabam murchando, desidrata. Então é melhor tirar, porque a planta sofre menos. Porque quando a planta está com folha e desidrata, aí ela perde água. Aí, ó, terminei o plantio aqui, cortei todas as folhas e as folhas ficaram, ou ficou sem folha para desidratar pouco. Aí, terminando o plantio aí, e estou mostrando aqui agora já umas que foram plantadas há 3 meses. Olha, vocês podem ver, já estão já bem desenvolvidas essas mudas. 3 meses após o plantio, aí já está bem toda enraizada, bem desenvolvida. Então é só passar ou para a terra direto, para quem tem um quintal, um canteiro no quintal, ou para um vaso maior, como está na garrafa PET, pode passar para um vaso maior. Um vaso aí acima de 5 litros já desenvolve muito bem uma touceira de capim. A gente fala um pé mais um pé, é pouco porque ele transforma em vários, né? Uma touceira. Então um vaso com capacidade para 10 litros, 18, que é a média assim, de um balde desse que vem com tinta, com essas coisas que para quem usa reciclável, né? Então é o suficiente para fazer um bom pé de capim cidreira, capim santo. Tá bom, pessoal, aí mostrando a vocês, ó, as mudas já após 3 meses, que eu já tinha feito antes, e hoje eu estou mostrando o processo de fazer e as mudas já prontas já. Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um abraço a todos e Deus abençoe a todos vocês.